Olá, irmãos da paz do Senhor. Estamos de volta com a série Casamento. Muito bom. Glória a Deus. Então estamos aqui para responder mais uma pergunta, amém? A pergunta de hoje é bem interessante, fiquem ligados. Nos falem mais sobre sexo no casamento. Essa é uma bem ampla, né? Essa pergunta bem ampla, porque tem tantas coisas para se abordar. Falamos sobre 2 vídeos anteriores, aí falou um pouco também sobre essa questão de sexo no casamento, sobre frieza, né? Se não me falha a memória, foi... Frieza, quando o marido quer e a esposa não quer. Falou sobre frieza no casamento, enfim. Agora veio uma pergunta para falar mais detalhadamente sobre sexo no casamento. Isso, então, como nós temos falado, o casamento ele é uma aliança, né? E você lembra que nós falamos aqui sobre Santa Ceia em uma ocasião e dissemos para você que a Santa Ceia ela é uma celebração que traz à memória a aliança que nós estamos com o Senhor. Então, o sexo ele tem para o casamento o mesmo papel que a Santa Ceia tem para a nossa aliança com Jesus. Amém. Então, basicamente as mesmas funções. Eles servem para celebrar, trazer à memória a aliança, né, que nós estamos. Eu quero lhe dizer que já há comprovações, né, científicas de que todo relacionamento sexual tem derramamento de sangue, né? Então por isso que eu estou dizendo que um sexo dentro do casamento, ele é como a Santa Ceia dentro da igreja. Ele tem o cálice do sangue, a carne, o corpo está envolvido. Então o relacionamento sexual é a mesma coisa dentro do casamento. Ele é uma celebração onde traz a memória da aliança que você está com o seu cônjuge e de fato há derramamento de sangue, né, para você ver como é uma celebração mesmo, né, o sexo. Agora o sexo ele tem o aspecto espiritual, mas também tem o aspecto carnal, né, do amor eros que está sendo praticado entre o casal ali. E as pessoas às vezes elas levam esse assunto com muitos tabus, né? A gente conhece pessoas que falam que não tem relação sexual com o marido com a luz acesa, porque o marido não pode ver o corpo, porque os anjos estão por perto. Parece brincadeira, mas existe gente que pensa assim. A gente encontra pessoas hoje que falam sobre isso. Então, não posso porque os anjos estão perto. Os anjos, na verdade, estão todo tempo com você. Os anjos estão com você na hora que você está no banheiro. Então, cuidado quando você for tomar banho, porque o anjo está lá também. Enfim. As pessoas costumam levar muito, não só essa área, né, mas todas as áreas da vida, para os extremos. A gente tem que ter cuidado com extremos. Muitos levam para a santidade demais, né? Tudo é errado, tudo é pecado. E outros levam para uma libertinagem, sabe? Incluindo pornografias e outras coisas, sabe? Então, aí é sexo ilícito. Né? Nós estamos no caminho que é Jesus. Nós não estamos às margens da estrada. O diabo ele está ao derredor, como a Bíblia nos fala. Mas estar no caminho, no centro, é segurança. E Deus nos deu espírito de equilíbrio. Amém. Como eu já falei para vocês em outro vídeo aí, se você não fez o rema ainda, faça o rema, estude no rema, se matricule, procure um rema próximo de você. Eu tive o privilégio de fazer o rema e ter tido como professor dessa matéria Família Cristã o meu pastor Raimundo. Eu também. Pastor Raimundo Nascimento, pastor, um beijo para o senhor aí. Então, ele é uma autoridade nesse assunto de casamento e família, né? E eu me lembro... nessa matéria ele falando, vocês querem que vocês estudem o livro de Cantares, né? E eu vou ler para vocês uma passagem que está aqui em Cantares e na verdade eu vou descrever para você uma relação sexual aqui na Bíblia. Olha, eu estou com a Bíblia, a Bíblia mesmo, queria mostrar para você que eu estou com a Bíblia na minha mão. E eu vou abrir aqui em Cantares no capítulo 7. E que nós vamos dizendo, né? A Bíblia ela responde tudo, é o nosso manual, inclusive, sobre isso. Exatamente. Então eu vou ler aqui na Bíblia, vou descrever para você uma relação sexual, como é que deve ser o sexo no casamento, conforme essa pergunta que foi feita aqui. Isso. Capítulo 7 de Cantares, diz assim: Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Você está vendo que um homem está falando para uma mulher. As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artistas. Ele está falando sobre
as coxas da mulher. Estou falando para você de um texto que foi escrito há quase 4.000 anos atrás. Sim. Então dá para você imaginar como era que as mulheres se vestiam aqui nessa época, né? Se ele está vendo a coxa. Então se ele está vendo a coxa da mulher, você deve imaginar em que situação é que isso está acontecendo. Né? Já que as mulheres, os homens se cobriam, imagine as mulheres. Então ele está falando que os pés dessa mulher dentro dos sapatos são preciosos, que as coxas dessa mulher, tem versões que falam torneadas as coxas dessa mulher. O teu umbigo, então ele está vendo o umbigo da mulher, o teu umbigo como uma taça redonda que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios, os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela. Preste atenção que esse homem está vendo os pés dessa mulher, as coxas dessa mulher, está vendo o umbigo dessa mulher, está vendo o ventre dela, está vendo os seios dessa mulher. O teu pescoço é como uma torre de marfim, os teus olhos como os viveiros de Hebron, junto à porta de Bet-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco, a tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo, e os cabelos da sua cabeça como uma púrpura. O rei está preso por suas tranças. Preste atenção o que é que esse homem está falando. Quão formosa e quão aprazível és, amor em delícias. Ele está dizendo, esse rei está dizendo, eu estou preso a você, porque eu já conheci os seus pés, conheci suas coxas, conheci o seu umbigo, conheci o seu ventre, os seus seios, o seu pescoço, os seus olhos, o seu nariz, a sua cabeça. Por fim, eu estou amarrado, preso às suas tranças. O rei está preso às suas tranças. A tua estatura é semelhante à palmeira e os teus seios como 2 cachos de uvas. Ele está dizendo, você é uma mulher esbelta, forte, bonita. Os seus seios são exatamente iguais a 2 cachos de uva. Aí a pergunta que eu faço para você, quando ele compara os seios dessa mulher com 2 cachos de uva, o que é que eu e você costumamos fazer com cachos de uva quando nós adquirimos o cacho de uva? Estou levando para você meditar e pensar. Né? Eu estou lendo o que está na Bíblia, está na sua Bíblia. Amém. Então estou falando para que você possa meditar e pensar no que está escrito aqui. Porque a pergunta é, o que é o sexo dentro do casamento? Fale mais sobre sexo dentro do casamento. Eu não estou falando sobre sexo, eu estou lendo o que a Bíblia fala. Então esse homem está dizendo, os seus seios, minha amada, deliciosa, como ele chama no versículo anterior, os seus seios são como 2 cachos de uva. Eu não sei se você o que é que você faz com 2 cachos de uva, se você compra e coloca num quadro para moldurar e para decorar a sua casa, ou se você faz outra coisa com cacho de uva. Mas ele está comparando os seios dessa mulher aos cachos de uva. Ele diz mais assim, dizia eu, ele falou para ela, você é como uma palmeira. Ele disse no versículo anterior, no versículo 5, você é como uma palmeira. E ele diz assim, subirei a palmeira. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos da uva. Ele está dizendo, você é como uma palmeira, seu pescoço erguido é como uma palmeira. E ele diz assim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou subir a palmeira. Eu vou me agarrar nos seus ramos e os seus seios servirão para mim como os cachos da uva. E o cheiro da tua respiração como as das maçãs. O que é que ele está dizendo? Eu quero subir na palmeira, eu quero usufruir do cacho de uva e eu quero escutar a sua respiração quando eu estiver fazendo isso. Eu quero ouvir o que é que você vai estar sentindo, como é que vai estar a sua respiração quando eu estiver em cima da palmeira e usufruindo dos cachos de uva que são seus seios. É o que ele está falando. E o teu paladar. Paladar está falando de quê?
o teu paladar como o bom vinho para o meu amado, que se beber suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, eu quero beijar a sua boca. Tem que beijar. Quero subir na minha palmeira, eu quero agarrar nos seus ramos, eu quero ter os cachos de uva na minha boca e quero que os meus ouvidos escutem a sua respiração enquanto eu estiver fazendo isso. Lembre-se que ele disse em versículo anterior, o seu umbigo é como taça de vinho. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se o umbigo da mulher está comparando a uma taça de vinho, taça você leva para onde? Quando ela está com vinho, você coloca onde a taça? Né? Então, perceba que as pessoas elas ficam levando tudo para o lado espiritual, enquanto a Bíblia está ensinando para você como é que você deve ter um relacionamento sexual com o seu cônjuge. Mas depois leia o que está escrito lá em Cantares 7, que ele termina falando também sobre frases que a mulher fala para o marido. Então, como é que deve ser o sexo no casamento? Deve ser como a Bíblia fala. Sim. Como é que deve ser o sexo? Aprenda com Salomão, ele está escrevendo aí. Dê uma olhadinha no que foi que ele escreveu em Cantares, está na sua Bíblia. E você vai descobrir como é que isso funciona. Sabe o que é que me mostra aqui? Que Salomão conhecia o corpo feminino. Nós falamos sobre um livro, esse aqui, O Porquê do Ímen, né? Sim. Esse livro também aqui, ó, O Ato Conjugal. O Ato Conjugal é um livro maravilhoso, um livro científico, mas ele descreve o relacionamento sexual, descreve como funciona o corpo do homem, descreve como funciona o corpo da mulher. Conheça o corpo do seu cônjuge para que você possa promover para ele prazer na relação sexual, que a relação sexual não seja algo desprazeroso, mas seja algo prazeroso, como esse outro livro aí. É O Porquê do Ímen, não é? Esse livro é muito interessante, ele traz uma parte espiritual na relação sexual, né? O significado da relação sexual no âmbito espiritual, e é muito interessante ler. É muito interessante porque mostra sobre alianças que se faz quando tem ato sexual. Sim. Se a pessoa teve relação sexual fora do casamento, antes de casar com outras pessoas, esse livro mostra que isso é algo sério, porque existe uma aliança espiritual que é feita, que precisa ser quebrada. Muitos casais sofrem porque não quebrou essa aliança aí, que na mente não era uma aliança, porque não foi feito casamento, mas diante de Deus, no mundo espiritual, uma aliança foi feita que precisa ser quebrada para não estar prejudicando o seu casamento, que hoje é uma aliança, sim, sabe? Com certeza. E outra coisa interessante é porque muitas pessoas dentro da igreja acham que o sexo é algo impuro, mas Deus criou o sexo, não foi o diabo que criou, não. Com certeza. O sexo, ele é santo, foi criado por Deus, o corpo feminino e o corpo masculino foi detalhado e esculpido pelo Senhor, e o ato sexual é lícito diante do Senhor e convém se está dentro de uma aliança, se está no casamento. Sim. Deus não fecha os olhos quando você vai ter relação sexual com seu cônjuge, não. Deus, ele criou a instituição casamento para que exatamente isso acontecesse. Amém. Então é santo, tem que ser feito sim, não pode negar um ao outro, sabe? E estude a palavra e aprenda com Salomão aí. É santo, como ela falou, e tem que ser feito para você suprir a necessidade da outra parte. Então, como eu falei, marido, conheça o corpo da sua esposa, esposa, conheça o corpo do seu marido, para que a relação sexual entre vocês seja um momento de prazer para ambos, né? Não seja, a gente vê muitas mulheres frustradas, né? A gente conhece mulheres que não sabem nem o que é um orgasmo. Sim, porque o marido, ele é um brutamontes, não conhece o corpo da mulher, não sabe promover, não converse, descubra o que é que ela gosta, faça o que ela gosta. Fale, meu amor, gosta assim, isso aqui que você fez eu não gosto. Então tem que falar, tudo é o diálogo com também, certeza, né? E as pessoas criam um tabu muito grande em relação a falar sobre sexo dentro do próprio casamento. Fica algo que na hora vamos fazer, mas ninguém vai falar como foi, não conversa depois sobre o como foi. Existe o antes, existe o durante, existe o depois também, que é muito importante, essas 3 fases. Então vocês têm que conversar, vocês têm que se abrir, vocês têm que dizer o que vocês gostam e vocês têm que tentar satisfazer o outro. Como celebração de aliança, o sexo ele existe para satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades emocionais e também a nossa necessidade espiritual. Né? Então o sexo ele consegue suprir muitas áreas da vida de um casal. Sim. É verdade, nós também digamos para vocês orarem juntos antes de ter relação sexual, sabe? Isso vai talvez impedir
dessa frieza que nós tratamos em outros vídeos. Amém. Né? Colocando o Senhor dentro do casamento em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Espero que tenhamos ajudado vocês aí. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo. Abençoando. Curta, compartilha, amém? E aciona o sininho. Isso, aciona o sininho e deixe suas perguntas também. Nós Amém. queremos interagir com vocês. Um Deus abraço. continue abençoando vocês, queridos. Tchau, tchau.